Vamos, então, à formação da Mesa Redonda 3, com o tema Interdisciplinaridade e Inovação na Pesquisa em Universidades de Excelência. Para tanto, convido o coordenador, professor José Eduardo Krieger, professor da Faculdade de Medicina da USP e pró-reitor de pesquisa da USP. Passamos agora ao convite aos palestrantes, professor Alberto Habert, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da COP, professor Carlos Greff, pró-reitor de pesquisa da Unesp, e o professor Jurandir Zulo Júnior, professor e pesquisador da Unicamp. Convido agora os relatores, professora Maria do Carmo Sobral, da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Larissa Cicotti, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Com a palavra, então, o professor José Eduardo Krieger. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais essa nossa terceira mesa redonda. Eu acho que a temática, ela reaparece aqui na pesquisa e acho que é bastante importante frisar que a maior parte dos convidados aqui, a própria Universidade de São Paulo, elas representam no nosso país o que está mais próximo das chamadas universidades de pesquisa. Então, eu acho que essa é mais uma chance para a gente avaliar a questão não só da importância da interdisciplinaridade, mas a institucionalização da mesma. Eu acho que isso é o ponto fundamental que nós temos que abordar aqui. Quer dizer, eu acho que nós já passamos do ponto de saber se isso é bom ou não é. A questão é como, não é? E especialmente de maneira sustentável. Só a efeito de provocação, eu gostaria de chamar a atenção de um fato que já foi mencionado na manhã de hoje, a questão da percepção da importância da pesquisa, da educação na sociedade. Quer dizer, o professor Varran, se eu não me engano, mencionou na parte da manhã que numa das enquetes realizadas aqui no estado de São Paulo, ela aparece, pelo menos nesse recorte, nesse momento, em 6º ou 7º lugar. Agora, como compatibilizar isso com o fato de que já há 4, 5, 6 décadas o estado de São Paulo vem fazendo opções políticas para sustentar um sistema caro, de excelência, e que, em poucas situações, foi colocado em risco. Nós passamos já por governantes de direita, de esquerda, de centro, de meio, qualquer coisa. Quer dizer, vez por outra, nós precisamos defender. Então, é interessante como é que, em determinados momentos, a sociedade consegue, por efeito de lideranças, evidentemente, passar determinadas medidas. Eu me refiro, basicamente, ao mesmo processo que deu origem a essa universidade, que foi a Revolução de 32, e, por exemplo, a nossa FAPESP começou a aparecer já na forma de lei em 48. Ela funcionou a partir do início da década de 60, mas ela já apareceu como um desejo ou como uma possível virtude já em 48. E ela vem se mantendo. Então, esses são elementos importantes para nós que estamos pensando não em anos, mas em décadas. Quer dizer, como a gente fazer esse relacionamento com a sociedade e, de fato, ser mais ativos, ainda que seja difícil para a sociedade perceber alguns dos benefícios que essas universidades que nós representamos têm, e cujo papel também não está em discussão, porque, evidentemente, que existem evidências ao longo de alguns séculos mostrando que isso dá certo. Quer dizer, como que nós podemos melhorar o nosso discurso, a nossa instrumentação para poder fazer com que, apesar de difícil, melhorar essa decodificação das nossas atividades para quem paga, né, para a sociedade. Então, sem mais delongas, isso é mais a título de provocação. Nós vamos passar, então, para os nossos 3 apresentadores. De antemão, eu vou fazer um agradecimento aos 3 professores que aqui vão participar, o professor Cláudio, da COP, o professor Carlos Greff, da Unesp, o professor Jurandir, da Unicamp,
e aos nossos dois relatores, a professora Maria do Carmo, da Federal de Pernambuco, e a professora Larissa, da Saúde Pública aqui da Universidade de São Paulo. Não é? E já passar a palavra para o professor Cláudio. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Zé Eduardo, pela apresentação. Queria começar agradecendo o convite que o IEA, em particular o professor Arlindo Bevilacqua, me fizeram para participar desse evento importante. Para mim é satisfação muito grande voltar à minha alma mater, na medida que sou egresso da Veneranda Poli, e que era chamado Veneranda, não sei se ainda é. Mas e depois a satisfação de ter ido para um centro de pós-graduação como a COAP, né, que é resultado de uma inovação no sistema de ensino de pós-graduação do país revolucionário. O professor Alberto Luiz Coimbra monta a COAP em 1963, né, contra tudo e todos na ocasião, e representa o que uma escola de pós-graduação no sentido americano, uma graduate school, né? Essa é uma coisa interessante, nova no país, contrasta com o modelo napoleônico, né, das grandes écoles, que se instalou aqui no Brasil e permitiu várias inovações, entre elas vários cursos multidisciplinares já na época. Então, só para comentar o que o professor Zé Eduardo colocava, né, são dois problemas, né? Como chegar aos nossos gestores de política pública e como, através da opinião pública, passar a ideia de que ciência e tecnologia, e, né, o que fomenta isso junto à inovação é importante. Mas nós somos teimosos, né? Na universidade, acredito que é uma das poucas instituições que está cumprindo o papel dela. Quer dizer, as esperanças que foram colocadas na instituição universitária logo após guerra, né, estão bastante bem cumpridas, né? Tem que ver o resto, né? Os russos, como disse o Garrincha. Então, eu fiz um texto que eu posso deixar depois com o pessoal dos relatores, né? Eu vou tentar, nesses cruéis 10 minutos que o Arlindo nos impôs, passar meu recado aqui. Se eu acertar aqui. Gostaria de seguir esse roteiro, né? Contexto e definições, onde os três principais conceitos, né, a gente vai comentar, vou passar por cima, né? E o tema principal da pesquisa, né, a interveniência da interdisciplinaridade na pesquisa, que muito tem a ver com a mesa anterior, da pós-graduação. Então, são duas visões que se complementam, acredito. Eu vou tentar fixar na atividade de pesquisa, que ocorre na pós-graduação e fora dela, a partir da experiência que eu tenho na minha instituição. Então, divido um pouco em origens e ambientes, onde faço um pequeno recuo histórico, na medida que, primeiro, tive o prazer enorme de poder participar da comissão, junto com o professor Bevilacqua, o professor Arlindo. É tão oportuna essa reunião, porque são quase 20 anos de comissão de curso. Então, essa revisão, essa reavaliação se torna realmente muito interessante. E depois, como é que ocorre a articulação na pesquisa frente à interdisciplinaridade institucional? Vamos distinguir isso porque a interdisciplinaridade sempre foi praticada, né? Dependendo do pesquisador, ele percebe e tem esse pressentimento do que é importante analisar a partir de um determinado momento, quando ele não pode mais dominar um determinado campo de conhecimento. Mas essa institucionalização é um movimento importante, o reconhecimento de que ela tem que ter alguma implicação com o resto. O que é o resto? Pesquisa bem-sucedida e, aqui entre nós, inovação. Então, como é que se deu isso, né? Historicamente e hoje, né? Então, estou dando um outro exemplo e, finalmente, algumas sugestões. Muitas delas já foram comentadas hoje de manhã, então acho que vai ser relativamente rápido. Contexto e definições, né? Então, já comentei que a instituição da qual sou ainda professor, tem muito a ver com aquele modelo americano que contempla não uma educação liberal, mas propositadamente uma educação focada na pesquisa voltada à produção de conhecimento científico.
também, né, nós temos a convicção que a universidade é um agente de transformação da sociedade. Como comentei, há muita expectativa. E volto a dizer, como é que nós, através da pesquisa, podemos ajudar que essa missão seja cumprida? As 3 palavras-chave, né, interdisciplinaridade, inovação e universidade de excelência, são mais do que utilizadas, né, em vários tipos de reuniões, em várias discussões, e tem que ficar claro que elas podem ter várias conceituações e conotações. Eu vou evitar esse debate, porque às vezes você tomando partido uma ou outra conotação, você pode até prejudicar a aplicação de alguma interveniência de um desses conceitos no outro. Então, não vou entrar em definição, né? Muita gente gosta de definir o que é, o que eu entendo. Eu acho que alguns colegas já o fizeram hoje de manhã e vamos direto para a minha última observação seguinte. Se nós quisermos entender que a interdisciplinaridade tem a ver com a inovação, então eu vou entender a inovação como dois resultados, dois efeitos. Um deles é a geração de conhecimento novo, ou a outra é a introdução de um produto, serviço no mercado, que gera riqueza e que alavanca o desenvolvimento econômico. Essa é uma conceituação de economistas. Mas nos últimos anos, né, a universidade vem sendo cobrada e no entendimento de que ela pode alavancar esse desenvolvimento, então eu vou ficar com essa ideia de inovação. Obviamente, sendo engenheiro, eu sou vítima dessa visão, mas todo engenheiro, né, quando confrontado com a questão do que ele está fazendo, se vai servir para a sociedade, gostaria muito de que o seu produto final virasse um produto de empresa, ou que alguém utilizasse. Então, rapidamente, né, a evolução da implantação da pós-graduação ocorre entre os anos 60 e 80, e a cultura da avaliação, que se instala nos anos 80, é mãe de todos os tipos de comportamento, no meu entender, que ocorre dentro da universidade. Vários aspectos foram comentados aqui, não que não seja necessário, mas ela passa a comandar como os professores universitários, os pesquisadores vão se movimentar. A criação dessa comissão é chave, né? Ela atende a 2 demandas. Primeiro, ao fomento da prática interdisciplinar, esse fomento institucional, e as tendências de novas articulações na pós-graduação, que ocorreram em várias outras universidades, inclusive as consideradas de excelência. E mais, a inovação foi reconhecida como fator de desenvolvimento econômico. Isso significa conhecer, identificar barreiras e também promover iniciativas para seu fomento. Aí tem uma lista bastante conhecida, né, de quais são essas barreiras e como essas barreiras foram foi tentado contornar. Quer dizer, se temos mobilidade internacional, empreendedorismo, incubadoras, parques tecnológicos, fundos setoriais de fomento das agências, tudo isso fez parte de um movimento final da década de 90 e ao longo desses 20 anos é muito interessante botar como pano de fundo para ver como os cursos interdisciplinares se colocaram em função desses fomentos que ocorreram. Foram à margem, foi utilizado esse fomento, então não tenho tempo para isso, mas deixo como pano de fundo para ver. Há um paralelismo entre esse fomento e o que ocorre dentro da universidade? Ou o professor universitário que faz pesquisa continua sendo dominado pela cultura de avaliação e suas consequências? Então, 2 tipos de articulação nessa interveniência da interdisciplinar na pesquisa são perceptíveis, né? Primeiro, chamo de intrainstitucional, tem a ver diretamente com o curso de pós-graduação, ou seja, a pesquisa que origina a formação de mestres e doutores. Ela pode ser internalizada dentro de um curso de pós-graduação, quando alguma linha de pesquisa faz uma revisão e decide seguir por algum caminho, e ela pode ser resultado de uma reorganização de novos agrupamentos, como nos novos cursos de pós-graduação que passaram a ser abrigados dentro da comissão a partir dos anos 2000. Os cursos tradicionais, existentes anteriormente, quer dizer, não se pode esquecer, na área de saúde, um exemplo foi lembrado hoje de manhã, e vários outros, meio ambiente, etc., continuam como resultado de formações profissionais típicas. É uma outra origem, tem a ver com a evolução de uma profissão, mas evolui em direção à pesquisa e à pós-graduação.
E interdisciplinar, são pesquisas relacionadas diretamente a projetos temáticos específicos. E são demandas da sociedade ou atendimento a alguns editais focados em problemas nacionais. Então, esse movimento, ele pode ser paralelo, mas é diferente. Que o produto atende uma demanda, seja de uma empresa, seja de um edital específico. Então, alguns exemplos aqui que eu acompanhei dentro do programa de engenharia química da COP, né? Então, por exemplo, a introdução de biotecnologia e nanotecnologia nos temas de pesquisa. Isso ocorreu no começo do ano 2000 e foi uma decisão dos líderes de pesquisa envolvidos. Não foi induzida de fora, é um reconhecimento desta necessidade pela evolução do conhecimento. Então, só para citar exemplo, tipicamente tem a ver com tecnologia de produção de fármacos, vacinas, hemoterápicos, dispositivos de liberação controlada, voltados à cura, ao tratamento do Alzheimer, vírus da Zika. E vários pesquisadores acabam sendo promovidos através de redes internacionais, promovidos, digo, internacionalmente, tendo seu trabalho conhecidos. Por outro lado, nanotecnologia, que também começa a se fazer presente, e ela é utilizada na fabricação de catalisadores, membranas seletivas, filmes de embalagem inteligentes. Então, é uma infinidade de aplicações que passa a marcar as pesquisas de engenharia química de cunho interdisciplinar, ou seja, tem que ter profissionais e conhecimento externo para viabilizar o sucesso dessas pesquisas. Em consequência, várias patentes são depositadas. Depositadas não significa viabilizada comercialmente. Então, por outro lado, nós tivemos a participação na criação de um programa de engenharia e tecnologia em 2014, que aí é outra articulação. São grupos consolidados de outros programas da COP, de 5 programas, que se juntam para montar um programa específico nitidamente multidisciplinar. Aí no corpo docente tem físicos, químicos, engenheiros, primeiras dissertações saíram no passado. Então, foi interessante participar desses dois. O programa de engenharia química é o primeiro da COP, está de 63. Esse é o último. Depois de 20 anos, foi criado um novo programa de pós-graduação em engenharia. Então, terminando aqui, essa, digamos, uma relação de objetos desejáveis, né? Lista de Natal, digamos assim. A primeira delas, né, foi comentado várias vezes, mas tem a ver com a formação. Formar alunos mais bem preparados na graduação, se possível no secundário. O que é mais bem preparado? Não é conteúdo. É estimular a imaginação, curiosidade, construções mentais e físicas, disciplina, iniciativa e entendimento do risco e do fracasso sem culpa. São 2 caracteres absolutamente ausentes da nossa cultura. Em geral, claro, há as exceções. Então, isso seria muito importante desenvolver de modo positivo. Aumento do enfoque multidisciplinar, através de disciplinas e práticas pedagógicas, projetos, né, isso foi falado. Revisões críticas para balanço periódico. Isso eu acho fundamental. Passados 50 anos, digamos, de sistematização, eu gostaria de ver revisão crítica além do que se faz na CAPES como documento de final, né? Porque isso possibilita planejamento de médio e longo prazo. Na intercâmbio internacional, acho que não devemos deixar de olhar para nossos vizinhos continentais, dentro da América do Sul. E claro, né, a gente tem falado nisso, tem que ter política de Estado de longo prazo. Nada disso terá valido a pena se não tiver algo que possa perdurar. Então, é fundamental, a gente pode ajudar que haja esse entendimento dos nossos dirigentes. Depois de tudo isso, acho que a universidade pode assumir novos papéis, a de excelência, né? Por exemplo, quando tem novas formas de fomento, como aparece a Embrapi, que é uma ideia muito interessante, tentar reproduzir na indústria o que acontece com a Embrapa. O doutorado com ênfase em inovação industrial é uma delas, para citar. E, last but not the least, na universidade tem que ter lugar para pesquisa desinteressada. Essa discussão é longa, mas é para entender, olha, Blue Sky Research, como dizem os gringos, né? É alguém que possa especular sem ter a preocupação de que isso vai servir para alguma coisa amanhã. Obrigado, desculpe se passei o tempo. Obrigado, professor Cláudio. Nós passamos agora à apresentação do professor Greff. Então, nesse esforço interdisciplinar,
há 2 anos atrás, eu fui convidado para um fórum na Alemanha. Eu sou físico, então tradicionalmente a nossa forma de exposição é sempre por slides. E aí eles disseram, você não pode usar os slides, você tem que fazer como fazem as pessoas de humanas, que é simplesmente relatar. E é isso que é o esforço que eu vou fazer aqui para expor um pouco as minhas ideias. Então, o que eu gostaria de começar essa minha conversa com vocês, essa provocação, como foi colocada várias vezes, é uma pergunta simples. Por que a gente precisa de disciplina? A gente está aqui discutindo interdisciplinaridade. Então, por que a gente precisa de disciplina? Então, hoje em dia, talvez existam algumas, pelo menos, referências que a gente possa usar que fazem a nossa reflexão ser um pouco mais profunda. Então, se eu preciso de conhecimento, eu penso nas máquinas digitais, eu posso hoje em dia colocar todo o conhecimento da humanidade numa máquina. Isso não vai fazer ela ser criativa, por enquanto. Existe o desafio da inteligência artificial. Então, se a disciplina é simplesmente para transmissão de conhecimento, eu acho que, pelo menos usando essa analogia da máquina, tem alguma coisa que não é exatamente isso que se faz nas disciplinas. Então, a busca do conhecimento é que traz a inovação e que traz a criatividade. O papel do ser humano, o papel do nosso, é justamente criar, inovar. E a inovação sai da onde? De nós, certo? Não sai de uma máquina, por enquanto. É o que estou falando, é um desafio que talvez a gente veja mais para frente. Então, o que eu quero colocar nesse primeiro ponto é que justamente a inovação sai desse desejo profundo por conhecimento. Então, as disciplinas que são oferecidas aos alunos, agora estou falando na graduação, na pós-graduação, elas devem conter esse elemento de que ela deve instigar o que o professor acabou de colocar, que ele busque o conhecimento, ele tenha prazer em conhecer. E ela deve ser num nível profundo, não interessa se ela é disciplinar ou interdisciplinar, porque vai ser esse desejo cada vez mais profundo que vai fazer com que se desenvolva a criatividade também de alta qualidade. Então é esse que é o ponto que eu gostaria de colocar, e até recentemente, por uma coincidência, saiu aqui uma reportagem na Folha de São Paulo, A Gente Somos Inúteis, é o título, e que justamente está colocando isso, né? Então, os pesquisadores Steve Sloman e Philip Fernbach publicam um livro, The Knowledge Illusion, é justamente essa ilusão que nós temos, que nós conhecemos muito, mas na verdade o nosso cérebro não funciona para guardar muita informação, ele serve para guardar padrões. Então, é isso que a gente tem que reforçar, que eu coloco nesse nosso primeiro ponto que eu gostaria de desenvolver. Então, guardar conhecimento para o ser humano é um processo criativo. Então, ele tem que criar uma forma dele guardar aquele pensamento, e é uma forma individual. Então, por isso que é o outro ponto que eu gostaria de colocar aqui como uma analogia, termodinâmica. Como eu sou físico, eu uso termodinâmica. Então, na termodinâmica, a gente trata os problemas da seguinte forma: existe um sistema e o banho térmico. Ou seja, existe, se eu quiser colocar uma analogia, a pessoa e a sociedade. E aí, então, a criação se dá pelo indivíduo, mas não dá de forma independente da sociedade. É uma demanda que ele tem da interação com a sociedade. É uma demanda desse sistema isolado com esse sistema que é o chamado banho térmico. E aí, cada pessoa desenvolve isso de uma maneira diferente, mas tipicamente, os grandes intelectuais, essa é outra resposta que também sai da psicologia e de outras coisas, os grandes intelectuais geralmente não têm muitos amigos. Ele gosta de ser isolado. Por quê? Porque são essas questões internas que vão gerar produtos novos, vai dar criatividade. Então, a gente tem que, de alguma forma, estimular o contato com o banho térmico que estou falando, com a sociedade, e, ao mesmo tempo, deixar que essa pessoa desenvolva suas questões internas, pessoais, que ele desenvolva a criatividade. Então, é isso que eu digo, que esse contato é o catalisador do processo criativo. O contato do indivíduo com a sociedade é o catalisador. Bom, então, o que eu estou querendo colocar com esse ponto é que essa interação social pode ser um dos elementos aonde eu coloco que a universidade é muito importante. Porque a universidade tem que criar esse ambiente para que as pessoas desenvolvam primeiro a sua criatividade, ou seja, que elas tenham acesso a conhecimentos profundos e que ela entenda e crie esse desejo por conhecimento profundo, mas, ao mesmo tempo, ela tem que criar esse banho térmico para que
ela entenda questões que possam levar ela a pensar em criar coisas novas. Colocando assim, de maneira bastante clara. Vocês pegam os gênios, de maneira geral. Então, pega o Bach. Bach surgiu de uma família de músicos. Então, ou seja, prêmios nobres geralmente saem de pessoas que tiraram prêmios nobres. Então, é preciso esse ambiente para que a pessoa desenvolva a criatividade e ela possa inovar individualmente. É necessário. Bom, então eu vou reforçar. É muito importante que a universidade mantenha esse cuidado de aprofundamento do conhecimento. Pode ser num nível altamente disciplinar, pode ser interdisciplinar, mas a gente não pode perder nunca esse papel que a universidade faz de aprofundamento do conhecimento, porque senão nós não vamos estar estimulando o indivíduo a ser criativo. E o segundo ponto é que esse banho térmico tem que existir. E agora, quando eu falo desse banho térmico, eu agora vou fazer outra analogia com a física. Então, na física, como vocês sabem, existem várias forças de interação que a gente coloca. Força gravitacional, força eletromagnética, nuclear forte, assim por diante. E o que eu queria falar é o seguinte, que não existe nenhuma fórmula mágica para fazer com que esse indivíduo interaja com a sociedade e crie. Então, o que a gente tem que talvez prover, essa que talvez o que eu gostaria de colocar como provocação, é uma variedade de estímulos. Então, para que cada pessoa encontre aquele ambiente onde ela vá se desenvolver e vá desenvolver a sua criatividade da melhor forma que ela acredita que seja. Então, eu estou querendo aqui só dizer assim, eu gosto dessas analogias, então o que eu estou falando é que para uma sociedade altamente inovadora, ela precisa ter biodiversidade, se a gente pegar a analogia com uma floresta, certo? Eu não quero uma floresta de pinheiros, eu quero uma floresta que tenha desde arbustos até árvores grandes, porque vai ser nesse ambiente que eu vou dar oportunidade para todos os indivíduos desenvolverem a sua criatividade de forma plena. Bom, então, esse que talvez seja o ponto aí para a gente discutir um pouco a interdisciplinaridade. Então, como já foi colocado por vários colegas, por várias experiências mais variadas, é importante que institucionalmente nós criemos esse banho térmico que eu estou colocando aqui, que permita o contato entre as áreas, certo? E aí eu vou pegar um exemplo que eu tive recentemente num evento aqui em São Paulo, do Instituto Weizmann, e eu escutei lá o presidente, deixa eu ver se eu pego aqui, professor Israel Bar Yosef, sobre como é que funciona o Instituto Weizmann. E o Instituto Weizmann, eles falam, nós somos um país muito pequeno, então eu não vou aqui criar as minhas cadeiras baseadas nisso. Agora eu quero um especialista em nanotecnologia, agora eu quero um biomédico, não, eles fazem o seguinte, a seleção é simples, nós queremos o melhor que tiver, independente da disciplina. Nós vamos escolher o melhor indivíduo, o melhor pesquisador, a pessoa mais criativa para vir para cá. Então, o Instituto Weizmann é multidisciplinar, transdisciplinar, dependendo como você quiser acessar. E o que tem de interessante é aquilo que um professor colocou aqui. Existe um ambiente físico onde há um encontro dessas pessoas. Porque as pessoas criativas, como eu já coloquei, elas talvez tenham pouca vontade de interação social, mas elas vão ter uma grande vontade de interação com outro pesquisador quando existe uma questão interna que ela não consegue resolver. Aquilo para ela é um tormento. E ela vai buscar essa resposta. Se você tiver um ambiente favorável a isso, ou seja, ele vai e bate na porta do seu vizinho, e é vizinho, literalmente, lá eu vi um filminho, tinha um pesquisador na área de farmácia, com outro físico, um químico, um médico, e todos estão ali à distância de bater na porta, para perguntar e conversar com o outro. E é dessas conversas que surgiram grandes inovações a partir de ciências básicas. É isso que o outro ponto que eu gostaria de enfatizar do meu colega aqui falou.
ele colocou vários exemplos. Eu me lembro de um, que tinha uma pessoa que a grande questão que ele colocava... Não sei se eu estou estourando meu tempo aí. Estourou. Então eu vou terminar aqui. Que uma grande questão que ele queria resolver era simplesmente descrever as ondas a partir da atração gravitacional da Lua. Aí você fala, bom, mas para que serve isso? Não sei. Mas quando ele chegou no Weizmann, ele, aos poucos, conversando com outras pessoas, ele desenvolve um novo sistema, um novo chip, que hoje é usado em quase todos os celulares, a partir daquele conceito matemático, era matemático que resolveu esse problema. Então, tentar determinar da onde vai surgir as grandes ideias, coisas, eu acho que a gente já sabe que não é tão simples assim. Então, com isso, eu teria mais alguns pontos para colocar, mas em respeito a vocês e aos colegas, eu encerro por aqui. Muito obrigado, professor Greff. E agora nós passamos, então, à apresentação do professor Jurandir, e aqueles que, na sequência, farão as perguntas, já comecem a pensar, não é? Para que a gente seja bastante eficiente aí nessa troca de informações. Bom, boa tarde. Agradeço ao professor Arlindo pelo convite, a toda a equipe que tem nos dado apoio desde o convite e no dia de hoje. Vou falar um pouco sobre a experiência da Unicamp na institucionalização da interdisciplinaridade. Um pouco do que está escrito no livro que o professor Arlindo coordenou, livro de capa amarela. A Unicamp ela tem um conjunto de centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa, atualmente são 21, eles foram criados especialmente na década de 80, na gestão do professor Pinotti e na sequência, o professor Paulo Renato. Eles tiveram um objetivo forte de aumentar a relação com a sociedade. Então, esse foi um dos objetivos principais da criação desses centros e núcleos. Nós já tivemos um número maior, mas atualmente são 21 unidades, todas têm sede física. Então, uma discussão que surgiu em uma das perguntas, me lembro acho que do pró-reitor aqui da USP, todos têm sede física, têm regimentos, são institucionalizados. O último que foi criado foi em 2009, e na prática ele foi a fusão de 2 que já existiam. Então, eles atuam em praticamente todas as áreas do conhecimento. Nós não temos núcleos apenas da área tecnológica, mas também alguns ligados à área artística, à área de humanidades, e área tecnológicas também. Então, tem a área de energia, como foi falado pelo professor Klaus, o objetivo sempre são os temas: segurança alimentar, agricultura, clima, tempo, os de área artística também, que tem uma finalidade de pesquisa importante, estudos do gênero, planejamento energético, ambiente e sociedade. Então, uma série de assuntos que motivaram a criação desses centros e núcleos. Não sei se eu vou acertar aqui. Infelizmente, não dá para ver. Então, na prática, o que a Unicamp tem é um sistema de pesquisa, mas para muitas pessoas, elas acabam, inclusive dentro do próprio sistema, acabam entendendo como desconectado todo esse sistema. Então, é isso que eu pretendo passar rapidamente aqui. Nós temos esses centros, eles foram criados de 77 até 2009. Eu terminei recentemente minha gestão na coordenadoria, e eu deixei lá encaminhado a proposta de mais 2. Então, nesses 4 anos, nós tivemos alguns com ideias, docentes com ideias de criação de novos centros, e eu deixei 2 bem encaminhados. Nesses 50 anos da Unicamp, essa experiência tem aí 40 anos, praticamente 40 anos. Nesses centros atuam pesquisadores de carreira, que eu entendo também que é uma vantagem do sistema que a Unicamp tem. Tem os docentes, que vêm das faculdades e institutos. Tem os PAEPs, que é a sigla para os nossos servidores técnicos administrativos, muitos alunos, estagiários bolsistas e pesquisadores externos. Na última avaliação, de 2009 a 2013, nós tivemos mais de 1.500 alunos envolvidos nos projetos dos centros e núcleos. E muitos pesquisadores externos, eles têm crescido bastante. Então, para muitas pessoas, a visão que tem é que são unidades, elas estão espalhadas pelo campus, elas não estão localizadas em um prédio único, mesmo que algumas pessoas de dentro desse sistema às vezes não tenham uma noção
da interligação dele com a universidade e com a parte externa à universidade. Então, cada centro, cada núcleo tem um conselho superior, em média são 5 membros de faculdades e institutos, e esse conselho é o que vai definindo as linhas de pesquisa, né, a forma de atuação do centro-núcleo. Tem instituições externas participando desse conselho, isso é muito importante, né? Sempre as instituições externas relacionadas com as áreas de atuação daquele centro ou núcleo. São em média 2 membros, alguns têm até 8, 9 membros. E também representantes da comunidade interna daquele centro, daquele núcleo. Fora desse ambiente do próprio centro, existe uma coordenação que foi criada em 98, então ela tem 18, 19 anos, né? Está indo para o seu quase 20 anos, que está ligada à coordenação geral da universidade, que nós chamamos na Unicamp como vice-reitoria. Essa coordenadoria ela é mais recente, né? O centro já tem quase 40 anos, ela tem aproximadamente 20 anos, e foi uma forma que o professor Hermano, né, na gestão dele, frente à reitoria, definiu, né, como a forma de gestão de todo esse sistema. Antes ele ficava flutuando, né, ficava migrando entre pró-reitorias, entre gabinete. Na época do professor Hermano, ele definiu uma coordenadoria que tem saída para várias comissões da universidade, comissão de pesquisa, de extensão, de convênios e contratos, a TV, mas, infelizmente, nem todas as comissões, essa coordenadoria tem direito a voz e voto. Isso eu vou colocar no final como um dos desafios de todo esse sistema, uma subrepresentação dentro da instituição. E, externamente, né, nós temos uma comissão de atividades interdisciplinares que está ligada ao conselho universitário, que é composta pelo próprio coordenador ou coordenadora dessa coordenadoria de centros e núcleos, por membros, né, das faculdades e institutos, pró-reitores, e docentes e pesquisadores também. Essas duas unidades, né, tanto a COSEI como a CAI, elas são responsáveis pela integração do sistema. Né, tem o objetivo de interligar, né, de colocar os centros em contato uns com os outros, trazer a política da universidade para dentro do sistema, representá-lo também externamente. Então, na prática, o que nós temos é todo um sistema de pesquisa que foi sendo construído ao longo desses 40 anos de criação, né, de todas essas comissões, de coordenadorias, conselhos. Então, isso é um ponto importante, né, de ter essa visão de todo esse sistema. Como desafios, como pontos fortes que eu coloco aqui de todo o sistema, é a existência das instâncias integradoras, que é a Comissão de Atividades Interdisciplinares, né, órgão do Conselho Universitário, e a Coordenadoria de Centros e Núcleos, que tem essa função de articulação, a função de representação, né, de todo o sistema. A realização de avaliações regulares de desempenho é um outro ponto que eu coloco como forte aqui em todo o sistema de pesquisa. Nós tivemos 11 avaliações desde 1985, mais 2 comissões de pertinência que fizeram uma avaliação do sistema como um todo. Essas avaliações definem a continuidade do funcionamento desses centros e núcleos, do possível fechamento, né, da fusão, né, transformação em uma outra estrutura. E é um ponto importante do dinamismo, né, evitar que ele se transforme em novas unidades disciplinares. A participação de membros externos nos conselhos superiores é muito importante, traz as demandas da sociedade para dentro, né, dos centros e núcleos. A existência da carreira de pesquisador, ela foi constituída a partir de 93, 94, na gestão do professor Vogt, e foi sendo aprimorada. Nós temos aproximadamente 100 pesquisadores distribuídos entre os centros e núcleos, e nas faculdades nós temos 3. Uma carreira que acabou sendo constituída para os centros e núcleos, uma abertura para as faculdades, mas na prática ela acaba sendo importante para os centros e núcleos. E a existência da cultura da inovação na universidade, que é um outro dos temas do evento de hoje. Nós temos a agência de inovação e, como gestor, eu percebi o interesse até de um núcleo que trabalha muito com a questão do teatro. Eles tinham lá toda uma preocupação no desenvolvimento de todas as peças que eles desenvolvem, né, de transformá-las em negócios também, vender os direitos da pesquisa que eles realizam.
Desafios, encerrando aqui, desconhecimento da existência e do funcionamento desse sistema de pesquisa, como eu procurei ilustrar nesse gráfico, isso tanto dentro da universidade, dentro do próprio sistema e externamente. Uma subrepresentação institucional, nós não temos ainda assento no Conselho Universitário, apesar das várias tentativas. Ainda até hoje, apesar de 40 anos, esse sistema ainda não tem uma representação com direito à voz e voto. Uma subutilização dessa estrutura em cursos de extensão e pós-graduação. Nós temos 3 centros que têm cursos de pós-graduação em conjunto com faculdades e institutos, mas há um potencial até para um número maior. Cursos de extensão, infelizmente, os centros e núcleos não podem ter a responsabilidade por cursos de extensão, realizam muito atividades de extensão. Uma rotatividade administrativa e representativa, é muito boa a rotatividade, mas no dia a dia, isso foi comentado também, me lembro em alguma das perguntas, uma pessoa disse sobre aquele desafio do dia a dia. Então, eu passei por isso, eu fui assessor da coordenadoria em uma gestão e fui coordenador em outra. Então, como nós estamos terminando todo um processo de ensinamento do que é toda a pesquisa interdisciplinar, troca a equipe, uma boa parte da equipe administrativa, então tem que iniciar um novo processo de explicação. Uma necessidade contínua de defesa do sistema, isso também foi colocado hoje cedo, há sempre uma necessidade, um desconhecimento acaba fazendo com que nós tenhamos essa postura de defesa, e uma dificuldade que tem surgido recentemente, uma restrição à participação de docentes de algumas faculdades e institutos no sistema de pesquisa. Então, algumas faculdades, lógico que elas não colocam isso explicitamente, mas colocam regras que dificultam, às vezes, a participação de um docente, como nós já temos alguns, que tem até a própria sala dentro de um centro ou dentro de um núcleo. Então, eu agradeço aqui a atenção, estou à disposição para as dúvidas e comentários. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Jurandir. Antes de a gente só abrir para as palavras, enquanto o pessoal está se preparando, e pode ir levantando a mão, que o pessoal vai anotando, eu gostaria de lembrar 2 aspectos. Primeiro, seria interessante se a gente conseguisse diferenciar aquele nosso esforço incremental de melhorar a eficiência e uma série de medidas que são úteis, daquelas que seriam as soluções out of the box, quer dizer, um negócio que é diferente, como a gente já viu até em níveis de experimentação com universidades, e assim por diante. Então, a exemplo, por exemplo, de algo que vem acontecendo na Universidade de São Paulo nos últimos 8 anos, houve um esforço muito grande para que a interdisciplinaridade, de fato, saísse do desejo e caísse no mundo concreto. Bom, para isso foi necessário um investimento de cerca de 210 milhões de reais orçamentários de recursos da universidade, que nunca eram alocados diretamente na atividade de pesquisa, e o foram. E isso aconteceu no ano 2, 3 e 4 da gestão do professor atual reitor, enquanto pró-reitor de pesquisa. Com isso, nós conseguimos fomentar a formação de cerca de 140 NAPs, Núcleos de Apoio à Pesquisa, onde a regra para você pegar a cenoura em cima ou dinheiro em cima da mesa tem que dar a mão para algumas pessoas. E a regra é muito simples, não pode ser do mesmo laboratório, é ótimo que seja de outro departamento, melhor ainda de outra unidade, e se possível que traga alguém de fora da universidade. Essa é a regra básica que foi feita. Então, dessa maneira, nós hoje, quando olhamos nessa ideia de ter uma melhor eficiência da atividade de pesquisa na universidade, a gente pode ver, então, 140 NAPs, cerca de 20 NCTs. Esse esforço interno também tem o esforço externo das agências. Então, a USP ela coordena cerca de 20 INCTs, ela tem 11 dos CEPIDs acadêmicos da FAPESP, 2 CEPIDs empresa, uma rede de astronomia que é coordenada por docentes da USP, no âmbito de São Paulo, e participação ativa também no BioEM, que é também um outro esforço bastante grande no estado de São Paulo, fomentado pelo governo e pela FAPESP. Então, isso mostra um pouco esse esforço que todos nós estamos fazendo, acho que cada um tem experiências semelhantes, no sentido de ganhar eficiência, de pegar o cientista que está focado nas suas coisas e que tem sucesso dessa maneira e trazer para criar a atmosfera que ele possa interagir e acontecer esses acidentes de percurso, como alguns que o professor Greff deu exemplo.
O segundo ponto que eu acho que é importante é como é que a gente pode fazer agora as coisas que não estão no script, quer dizer, coisas que podem modificar. Então, eu gostaria só de remeter a um exemplo, e eu acredito que vocês têm vários desses exemplos, que eu vi recentemente em Estocolmo. Quer dizer, há 3 universidades locais, o Karolinska, uma universidade técnica, e a Universidade de Estocolmo, e aonde eles têm um prédio, que na realidade é um conjunto de 3 prédios, focado na inovação, com muita infraestrutura de pesquisa compartilhada, e que eles fazem o seguinte: quando uma das 3 unidades tem que fazer um concurso, elas são responsáveis pelo concurso de um novo docente, seja a unidade, a faculdade ou mesmo o departamento. Só que esse indivíduo passa 4 a 5 anos nesse novo prédio. Ele dá aula lá na sua unidade, ele participa do conselho de departamento lá, mas ele vai desenvolver sua pesquisa nesse local onde ele tem as melhores companhias e o melhor acesso à infraestrutura de pesquisa. Quer dizer, isso é quase que um período probatório. Primeiro, são dadas todas as condições para ele florescer, para ele dar certo. E segundo, se ele não der certo, provavelmente ele não vai nem lá para a cadeira dele do campus. Então, essa é uma forma interessante e que pelo volume ou tamanho de algumas das nossas universidades, especialmente as 3 as 3 públicas e as 3 federais, as 3 do Estado de São Paulo e as 3 federais aqui no Estado de São Paulo, é possível começar a pensar em mecanismos desse tipo. Então, isso era mais a título de novo, provocá-los um pouco, para que a gente possa caminhar nessa ideia de melhorar o que pode ser melhorado, mas também vir com as soluções que não estão aí na mesa, né? Quer dizer, que nós vamos ter que encontrá-las e, eventualmente, em caráter beta ou experimental, começar a fazer algum desses esforços. E agora, eu acho que vocês já sabem quem são os que pediram a palavra. A ideia é ser bastante preciso para que a gente possa dar a opção para vários falar. Boa tarde a todos. E eu, pegando a sequência da fala do professor Cláudio e depois do Carlos, o professor Cláudio fez uma linha do tempo sobre o nosso sistema de pesquisa institucionalizado nas universidades e colocou a origem gostei da expressão, cultura de avaliação durante os anos 80, e que, de certa forma, ou não só de certa forma, mas predominantemente comanda o comportamento dos docentes, chegando no slide seguinte a colocar a inovação versus se vamos continuar dentro desta cultura de avaliação, como ela é aplicada. E aí, curiosamente, o Carlos colocou a necessidade de uma diversidade de estímulos, que ele daí fez como analogia com biodiversidade. Pergunta, como aumentar essa biodiversidade? Vamos passar para fazer 3 perguntas e depois os membros da mesa podem fazer suas considerações. Por favor, se apresentar. Boa tarde, meu nome é Jaime Sichme, eu sou da Comissão de Pesquisa da Escola Politécnica e, pegando o gancho do colega, eu acho que existe uma oposição entre interdisciplinaridade e cultura de avaliação. Por mais que a gente queira dizer que não, existe uma oposição em relação a isso, né? Porque os nossos programas de pós-graduação são, digamos, avaliados por um comitê e acho que, pelo menos na Escola Politécnica, os docentes pensam 2 vezes antes de embarcar num projeto interdisciplinar por causa dessas restrições. Por que não, já que estamos aqui na USP, com colegas de várias universidades, não sermos proativos em relação a esta cultura de avaliação? Por exemplo, sugerir que os programas de pós-graduação tenham um comitê assessor principal e que os programas, por exemplo, a cada vez que houver uma avaliação trienal, quatrienal, sugerir 4 outros comitês assessores para tentar valorizar as atividades interdisciplinares que são feitas nos programas. Eu acho que isso iria aumentar muito as atividades interdisciplinares na universidade. Mais uma? Caso não exista, acho que os membros da mesa podem começar. Primeiro, uma correção. Eu não falei que há uma contradição, uma oposição entre interdisciplinaridade e inovação. Apenas é que são 2 conceitos distintos, dois movimentos distintos, talvez de objetivos provavelmente distintos, mas
é importante ressaltar que há vários elementos que mostram que a prática da interdisciplinaridade pode levar, em vários casos, a uma inovação verdadeira. Esse é o ponto. E acho que a ideia do professor Vidal foi de dizer, como é que eu posso fomentar mais ainda? Ela já se revelou? A professora Sônia, hoje de manhã, está aqui, é de opinião que, lentamente, ainda não chegamos nem aos objetivos iniciais da comissão sobre eu tendo, em alguns casos, a concordar com ela, mas outros não. Porque vivenciei, em particular na minha instituição, os progressos que a interdisciplinaridade levou. Só que eu não posso dizer que é caso geral. Não tem elementos numéricos para medir isso. O que me traz a questão da cultura da avaliação. A cultura da avaliação, ela às vezes ela é utilizada em termos pejorativos, mas a avaliação é absolutamente necessária. Como é que você vai medir o desempenho de N instituições, vários grupos, se não tiver uma métrica mínima que possa justificar as atividades dela frente aos investimentos realizados? O que os gringos chamam de accountability. É preciso ter isso. Agora, o que não pode, o que o colega meu de manhã disse, o cara sabe como é que isso vai levar, como o sistema vai premiar absolutamente quem se coloca melhor no sistema. Eu vou procurar onde é que eu posso fazer mais pontos. E aí pode ter uma inversão. Né? Como, por exemplo, número de publicações. Tem gente que vai atrás de uma série de coisas, mas é importante ter essa distinção e não entender que a avaliação é um inimigo. Tá? Bom, a biodiversidade que você comentou, eu não entendi se tem a ver com no seu sentido lato ou no seu sentido estrito. No sentido lato. Então, a gente vê pelas exposições dos colegas que há absolutamente um número enorme de iniciativas diferentes, boas, e que são absolutamente revigorantes num país de contrastes e diferenças como o nosso. É muito bom ver isso. Eu fico absolutamente contente de ver. Agora, como isso repercute e se desenvolve? Não é basta ter uma ideia e colocar em prática. Né? O colega da Unicamp disse, não, eu tenho um instituto lá, mas depois de algum tempo tem que ver. Continua, não é pelo resto da vida. Tem instituto de, estudo do remédio contra esse tecido da barata. Isso talvez de 3, 4, 5, 6 anos, ele já se esvaziou. Então tem que ter a humildade, a racionalização necessária para reavaliar essas iniciativas. E aí você esbarra contra as estruturas de poder e o que se chama estabelecimento de dinastias dentro da universidade, tanto no grupo docente quanto na prática da pesquisa. Então, preciso se destacar um pouco, né, se afastar um pouco desse modus vivendi, dessa forma de ver as coisas. Infelizmente, pela burocracia, pela lentidão da tomada de decisões, principalmente pela incerteza da aplicação de recursos de política do governo, as pessoas tendem a ser mais conservativas. Deixa eu me garantir agora, esse instituto que contei, sei lá o que vai acontecer amanhã. E boa parte das vezes tem razão. A prática das mudanças, infelizmente, eleta e, via de regra, destrói o que foi feito. Então, esses dilemas, né, a gente tem que aprender a conviver. Bom, acho que o tema principal é a avaliação. Concordo plenamente com o colega, a avaliação é fundamental. Como é que a gente pode aumentar a diversidade de avaliação? É uma pergunta muito interessante. E na Unesp nós estamos em vias de fazer uma discussão sobre isso, porque até agora a avaliação era feita individualmente, docente, e a gente está discutindo agora as chamadas avaliações departamentais. Então, a ideia básica é justamente dar um pouco mais de flexibilidade, como? Falando qual que é o objetivo, o departamento vai criar um plano de desenvolvimento, ele vai falar, eu quero estar aqui daqui a 5 anos, e aí ele vai usar os meios, ou seja, os seus docentes, para atingir aquilo. O que quer dizer que não individualmente cada um vai ter que fazer a mesma função. Então, é o departamento que vai ter que fazer uma discussão interna e fazer isso. Mas isso é uma experiência que está no seu nascimento. Então, eu não vou poder aqui trazer qual que é o resultado disso. O que eu posso trazer de resultado é o que eu vejo que acontece hoje na Unesp, que, como disse, a avaliação é sempre uma faca de 2 lados. Então, ela é muito importante porque ela tira o acomodamento do sistema no sentido de que se você não faz avaliação nenhuma, todo mundo tem a tendência de ficar fazendo o mínimo possível e fica escondido esse mínimo,
ou ela usa o próprio sistema organizacional para se proteger, ela cria mecanismos de proteção para ela ficar lá tranquila. Então é importante ter avaliação, mas ao mesmo tempo, a hora que a avaliação se torna talvez muito precisa, assim, dizendo, olha, é isso que você vai ganhar tantos pontos, isso vai ganhar tantos, isso ganha tantos, aí cria essa distorção. Primeiro, a pessoa mira só aquilo, então ela fala, bom, então a minha atividade é essa, eu vou fazer isso daqui. E segundo, que tira essa criatividade, porque se a pessoa teria liberdade para fazer o que ela acha que é melhor para ela naquele momento, ela fala, não, peraí, eu tenho que cumprir esses passos aqui, e em especial quando a gente está falando aqui de pesquisa, a gente está falando de grandes desafios, né, fronteiras do conhecimento, ela vai falar, olha, tudo bem eu querer enfrentar isso aqui, mas só que para eu conseguir o meu grant na FAPESP, eu conseguir a minha bolsa pesquisador para isso, para aquilo, eu preciso fazer esse meu feijão com arroz aqui, porque senão eu danço. Isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão internacional. Então, existem várias, como eu disse, a diversidade, a biodiversidade que eu falo. Cada país está tentando atacar esse problema da sua maneira. A gente tem que respeitar a cultura que foi criada. A nossa cultura mais importante, que eu acho, de avaliação é a CAPES. É uma experiência da CAPES que tem muitos anos e que levou a um desenvolvimento muito grande da nossa pós-graduação. Mas não quer dizer que ela esteja completa, que o sistema esteja já no seu ponto final. Pelo contrário, eu acho que é um momento para fazer uma reflexão, em especial o que eu coloco, agora que a gente está saindo das fronteiras da academia, está começando a incorporar a sociedade civil, não sei se os papers vão ser só o que tem de mais importante. Paper a gente sabe medir razoavelmente bem. Mas quando a gente for falar, esse meu programa de pós-graduação impactou um hospital, impactou uma cidade, impactou não sei o que lá, saiu uma publicação, talvez sim, talvez não, é uma publicação A1, A2, A3, mas o que vai ter importante é o seguinte, olha, aquela empresa economizou 450 milhões, aquela empresa criou a empresa, aquele hospital aumentou a eficiência do seu quadro de operação. E aí, como é que a gente vai medir isso? Então, a minha sugestão, eu já externei isso para a professora Rita Barratos Barato, é que a gente vai ter que sair um pouco de um sistema muito quantitativo para um mais qualitativo. Porque quando a gente entra no âmbito qualitativo, é um âmbito mais cinza, mas, ao mesmo tempo, ele tem mais flexibilidade para poder avaliar de forma mais justa várias iniciativas e dar mais liberdade para os pesquisadores, para as instituições se organizarem para dar essa resposta que a sociedade demanda. A sociedade demanda melhores hospitais, melhores escolas, melhores isso, aquilo outro, e não é só artigo. Então, desculpa, eu acabo me empolgando aqui, mas colocando nesse sentido. Bom, vou comentar bem rápido sobre a questão da avaliação. No nosso caso, não tenho experiência com avaliação de pós, né? Fui coordenador de um programa, mas no caso dos nossos centros e núcleos, nós tínhamos uma avaliação anual, em 85, depois elas passaram a cada 2 anos, a cada 3, e agora elas acompanham das faculdades e institutos, que a cada 5 anos, em função da demanda do Conselho Estadual de Educação. É uma avaliação trabalhosa, tanto para quem é avaliado, como para quem avalia. Acho que várias pessoas, o professor Lindo foi um avaliador nosso, acredito que outras pessoas tenham avaliado algum dos nossos centros e núcleos da Unicamp. Além da avaliação individual, tem uma avaliação depois do sistema como um todo. Isso é feito até chegar ao conselho universitário. É um momento importante, tem toda uma coleta de dados, tem uma visita ao local. Tem sido muito importante no dinamismo, né? Como eu comentei na apresentação, evita que acho que é um dos pontos que evitam que cada centro ou núcleo vire uma nova unidade disciplinar. Então, faz parte de todo aquele desafio de interligar, de trazer sempre as demandas da sociedade. Né? São sempre pessoas experientes, são normalmente 2 pessoas externas à universidade, 1 pessoa da universidade. Um dos 3 acaba voltando na avaliação seguinte. São pessoas com muita experiência. Esse que retorna, ele tem a memória da avaliação anterior, então ele ajuda também a avaliar novamente. E é um processo que necessita de um melhoramento contínuo. Alguns avaliadores gostariam que fosse só uma folha. Me lembro de um avaliador que queria que fosse só uma folha, 2 folhas, uma folha como foi combinado, né, ele usou esse termo, que foi combinado na avaliação anterior, e uma folha que foi prometido para a próxima avaliação.
Mas na prática tem toda uma coleta de dados, né? A universidade tem toda uma estrutura, uma forma de trabalho própria, então tem toda a coleta de dados e questões, né? Mas sem dúvida, né, eu acho que é um ponto muito importante de todo esse sistema de pesquisa. Muito bem. Enquanto vocês chegam próximo das pessoas que solicitaram a palavra, acho que estão aqui na frente, depois lá atrás, gostaria só de lembrar, nós estamos hoje, de maneira correta, sendo cobrados pela sociedade. Agora, passa também por ter bem presente as vocações, né? Existe um sistema de ciência e tecnologia e a produção de conhecimento básico é vocacionada às universidades. Então, nós não vamos poder esquecer disso. E um aspecto fundamental é que nós tivemos também experiências de projetos de Estado exitosos, como a pós-graduação. Só que eles precisam ser desacoplados. Hoje, a atividade de pesquisa, a Universidade de São Paulo tem 6.000 docentes e ela vem há quase uma década formando cerca de 5.800 a 6.000 mestres e doutores por ano. Isso dá uma média de quase um mestre e doutor por docente. Esse número é muito alto. E se nós formos olhar o número de postdocs por docentes na USP, você precisa, a cada 3 docentes você tem um postdoc. Então, é 0,3 postdoc por docente. Frequentemente, as universidades que têm características semelhantes às nossas, que têm vocação primária na geração do conhecimento, têm uma relação muito distinta dos dois lados. Quer dizer, primeiro, a relação postdoc para docente, de maneira geral, é 1 ou chega até 2, 3 por docente, e frequentemente a fração de mestres e doutores por docente é menor do que 1. Então, nós temos também que, ainda que nós temos que lidar com um país em expansão, existem vocações, quer dizer, e nós não podemos abrir mão do que cada um de nós faz melhor. E, quer dizer, na cadeia da geração do conhecimento até a transformação do mesmo em riqueza, quer dizer, nós podemos participar de tudo, mas a nossa vocação é na fase inicial. E eu acho que isso é uma questão que tem que estar. Eu espero que tenha havido parte dessa discussão durante a pós-graduação e certamente aqui na discussão da pesquisa isso está na ordem do dia. Podemos passar então a primeira. Depois, acho que era o professor Arlindo. Muito simples, porque eu senti falta um pouco dessa menção na área de pesquisa. É possível um pesquisador não ser apaixonado? Só isso. Eu já aproveito que o microfone está aqui do lado e caracterizando o seguinte, a questão do impacto que a pesquisa e a pós-graduação trazem para a sociedade. Como é que vocês veem isso, uma vez que vocês já falaram da necessidade da avaliação? Essa avaliação, obviamente, pela fala de vocês, coloca a necessidade de que isso seja levado em consideração. E aí, qual é a correlação disso? Por exemplo, quando a gente olha com a graduação. A graduação, a sociedade percebe o resultado com os seus filhos que foram graduados. E a extensão também percebe bastante os seus resultados com aquilo que faz diretamente com parcelas da sociedade. Então, a pesquisa e a pós-graduação, que se trata de conhecimento novo e de formação de pessoas com perfis que deverão ser voltados para uma liderança maior, a questão que nós estamos discutindo aqui, interdisciplinaridade e inovação, se torna provavelmente um dos fatores de marcar diferença para a obtenção desses resultados. Então, se vocês pudessem fazer um comentário, como é que isso ocorreria, uma vez que aquilo que vem sendo feito em países significativos na pesquisa, como, por exemplo, Reino Unido, Alemanha, você vê o parlamento já discutindo quais são os resultados que as universidades têm para a sociedade. E é aquilo que garante orçamento depois público para certas pesquisas, para certas atividades. Lá ao fundo tem, aqui depois lá ao fundo. Francisco Eduardo, da Unesp de Botucatu. O professor acabou de tocar num ponto. Quando eu assim, acompanho, né, índices da FAPESP, produção, eu fico preocupado que, para mim, o nosso gráfico está mostrando uma imagem, né, não
nem permanecendo, nem ascendente, mas pelo contrário. Essa é uma primeira percepção. O senhor falou nos números agora, né, que contrastam um pouco com o que a gente vê fora. Eu talvez colocaria, né, quando a gente está falando de ciência, eu vejo como no Brasil muito jovem, né, 80 anos a USP, a gente está falando assim de grandezas comparativas que eu acho que eu vejo como um aprendizado que nós estamos fazendo por sermos talvez tão jovens, né, quando a gente se compara no meio externo. Eu gostaria de saber essa primeira visão. E segundo, eu estava assim com uma expectativa quanto à Unicamp, né? Eu acompanho e vejo lá um polo Campinas, e eu vejo que o professor falou em 40 anos já de experiência, então eu gostaria de ouvir agora o resultado, né? Que eu estou vendo que a gente está falando desse Inter aí, eu vejo que a Unicamp ela faz isso, se não faz há 40 anos, pelo menos. Então eu gostaria de saber aí. E aí temos grandes resultados, é um polo mesmo, e eu vejo isso, né? Pelo menos em Botucatu a gente sabe que essa interação, e mesmo com a sociedade, com a comunidade, ela é interessante. Então eu gostaria de ouvir algo. Mais uma, okay. E os comentários da mesa. Ok. Meu nome é Magnus Lidlund, eu trabalho no ICB aqui na USP. Fico muito feliz que o professor Krieger mencionou Estocolmo, porque estou formado lá no Karolinska, então eu tenho uma boa oportunidade de comparar Karolinska e a Universidade de Estocolmo e USP, e ver uma diferença que é fundamental para mim. E essa é a legislação dentro da área do inovação. Se você é pesquisador, inovador na Karolinska ou na Suécia, você tem problema nenhum. Né? As relações entre as unidades que nós temos aqui, Botucatu, Unifesp, lá tem tudo está regulamentado de uma maneira muito fácil. E se nós queremos inovar, nós precisamos desse como o base, fortes regras, como inovação está sendo feito, como inovação está sendo, se Deus quiser, comercializado, etc. E eu sinto esse o maior obstáculo que eu sinto aqui depois de 23 anos. Acho que agora o pessoal da mesa pode começar a se manifestar. Vamos fazer o seguinte, agora começamos do outro lado. Você começa e você continua. No meio sempre. Bom, primeiro comentário do professor Bevilacqua, acho que realmente tem que ser apaixonado, e no caso da interdisciplinaridade também tem que ser lutador, né? É sempre esse perfil, né? Não, mas a pergunta é se tem que ser. Tem que ser, apertar tem que ser apaixonado e lutador. Em geral pode ser, mas a pergunta tem que ser ou não? Tem que ser. Apaixonado tem que lutar bastante, né? Pelo menos é o que nós comentamos sempre entre nós, né? Que atuamos na área. Até eu coloquei esses desafios, né? Então acho que tem que ser. O que o professor, acho que uma outra pessoa perguntou sobre a questão do impacto na pesquisa e na sociedade. Eu acompanhei um pouco, agora que a Unicamp completou 50 anos, exatamente mostrar para a sociedade, né, o desafio de mostrar para a sociedade o que a universidade tem feito ao longo dos 50 anos. E até seria feita uma feira de ciências com esse objetivo, de mostrar como a universidade está no dia a dia das pessoas. Infelizmente, por questões financeiras, a feira foi cancelada, né, mas acabaram colocando alguns banners na universidade mostrando, né, os testes, os exames, as políticas públicas, enfim, cada unidade, cada órgão, cada faculdade foi fornecendo isso. E a universidade distribuiu pelo campus todos esses resultados. Mas o que falta, né, nós percebemos que falta muito uma divulgação. Mesmo as universidades tendo todo o seu sistema de divulgação, né, ainda falta bastante. E eu acompanho um pouco o que a Embrapa faz. Eu estive recentemente no aniversário da Embrapa, há 2 semanas atrás, e eles distribuíram lá um folder, né, falando sobre o compromisso social da Embrapa. E eles têm um número, eles colocaram lá que a cada
real investido pelo governo retorna 11,63 para a sociedade em sementes e tecnologia, enfim, eles têm esse número, eles vão sempre atualizando todo ano, balanço social, que eles chamam, isso aí tem no site da própria Embrapa, né? Acho que falta muito, né, de todas as nossas instituições, melhorar tanto a divulgação, né, para as pessoas e também esse retorno. Então, em função do que o professor, pergunta do professor, eu acho que falta tem uma necessidade maior de divulgação. E no caso dos resultados que foram perguntados, né, eu posso aqui comentar dos centros e núcleos, né, eu tenho acompanhado muito todo o que é feito, tanto em termos de políticas públicas, de produção científica, formação de recursos, extensão, isso tudo está no site lá, eu posso até depois passar, né, no site da Unicamp tem o resultado das últimas avaliações, mas eu posso comentar um pouco sobre a área de petróleo, que é o centro que nós temos, né, que tem pesquisas importantes, né, acabou formando escolas na área de petróleo, o próprio CEPAGRA, onde eu atuo, tem vários resultados importantes na política pública, é toda uma referência na área de meteorologia e climatologia, aplicada à agricultura, mas também defesa civil, toda a região de Campinas, mas também tem projetos com o governo federal. Um núcleo de área mais ligado à área artística, o LUME, que é um núcleo de teatro, em torno dele foi constituído todo um polo de teatro em Barão Geraldo, um dos núcleos que não ficam dentro da universidade, eles ficam no campus, eles ficam em Barão Geraldo, eles acabaram constituindo ali todo um polo, né, de artes e teatro, especialmente. Eles desenvolvem a técnica do ator, né, esse que é o objetivo do núcleo, tem toda uma pesquisa na área de representação, né, do ator. Em função disso, eles vão criando as peças e foram essas que eu comentei, né, que eles têm interesse, inclusive, de registrar, de patentear e de vendê-las, né. Então, são alguns resultados, mas certamente nós temos... Então, agora o comentário final do professor Greff e depois do professor Alberto. Bom, quanto às perguntas, acho que o colega já fez uma boa parte das respostas. Acho que eu só vou mencionar mais um aspecto, que acho que mais uma provocação aqui do nosso colega Krieger, nosso colega aqui da USP, sobre pensar fora da caixa. Eu acho que a oportunidade está aí. Eu acho que existem várias empresas, várias outras formas de financiamento saindo do sistema FAPESP, CNPq, que têm propostas bastante interessantes. Eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, existem essas propostas do campus Google e coisas desse tipo, que eu acho que as universidades poderiam participar de uma forma mais ativa, em especial nessa fronteira, como eu estou falando, que é a fronteira nova nossa, que é a fronteira da inovação e do contato com a sociedade. Eu vejo que, hoje em dia, essas empresas têm, talvez, uma experiência para nos fornecer nesse contato que a gente poderia aproveitar bastante. Então, eu acredito muito que o contato das 3 daqui da Universidade de São Paulo e de outros estados, com as empresas inovadoras, verdadeiramente inovadoras, como 3M, tudo mais, aproveitar isso, acho que vai ser bastante positivo, até do ponto de vista de organização física, não simplesmente conversa, e pensar em formas de fazer pesquisa inovadora, como você acabou de colocar lá na Suécia. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo, acho que eu acabei não fazendo um agradecimento formal, eu gostaria de agradecer profundamente o convite recebido, a oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos tão importantes e no momento correto, que acho que estamos aqui numa crise feia, né, da ciência e tecnologia em termos de investimento, mostrando que a gente está vivo e pulsando e vamos continuar dando resposta para a sociedade. Eu agradeço. O Vilaco pergunta se o pesquisador pode não ser apaixonado. Essa foi a pergunta que eu ouvi. E essa é uma pergunta tautológica. Você gostaria que fosse? Ou seja, é absoluta, é bionível. Só que não é. Minha resposta é: pode não ser apaixonado. O pesquisador é um profissional, tem várias outras profissões. Ele pode perfeitamente trabalhar de modo sem realmente pensar em outros aspectos sentimentais, emocionais da sua vida. Nós gostaríamos que cada um
embarcar-se na aventura da pesquisa de uma forma apaixonada. Te dá muito mais satisfação. Há que reconhecer, eu sempre digo para os alunos, é uma das poucas profissões que dá um grau de satisfação de um tamanho tão elevado, talvez só o de professor seja mais gratificante. O professor que consegue ensinar para os alunos, isso não tem preço em qualquer nível, né? Então, não vou dizer infelizmente, mas that's life, né? Bom, depois o Arlindo pergunta sobre o impacto. E aí a resposta é multi-escalar, né? São várias escalas. Se você pegar quem se beneficia diretamente da pesquisa, eu acho que hoje já há o reconhecimento. Por exemplo, vamos pegar algumas áreas. Saúde, tecnologia. Nessas áreas, por exemplo, agricultura, saúde, o sistema médico brasileiro ou instituições como a Fiocruz reconhece as competências que tem na universidade. E quando necessário vai buscar e faz, não precisa fazer propaganda, já se sabe quem é. E quando tem alguma coisa, acaba descobrindo. Então, há esse reconhecimento. O sistema Petrobras, para citar um dentro da tecnologia, sabe quem faz coisas que tem a ver com a Petrobras e vai atrás, porque já houve. Né? O sistema Petrobras e outros sistemas preparam recursos humanos dentro da universidade para atender às suas demandas. Então, ele sabe, que ele prepara o que ele sabe, que esse cara vai lá e vai atuar no sistema. E assim por diante. Então, quem se beneficia diretamente, há esse reconhecimento. Hoje, né? Já depois de 30, 40 anos. Já o público em geral. Esse é complicado, a resposta. Mas eu diria o seguinte, a primeira resposta é a seguinte, se alguém vem de uma classe social onde a formação na universidade permite a ascensão, ele reconhece, mas reconhece, ele tem um diploma, meu filho é doutor. O primeiro é o reconhecimento. Agora, se ele vai fazer alguma coisa ligada à pesquisa, esse vai depender da Rede Globo. E aí nós temos o problema da divulgação dos nossos resultados. Isso não é um problema novo. Mas quanto mais se divulgar através dos meios de comunicação as coisas boas que a pesquisa traz para o país, você ganha algum espaço, alguma argumentação com algum interlocutor que eu estou interessado. Provavelmente está lá em Brasília. Mas ele terá visto no dia anterior alguém de avental branco e coisa lá circulando num hospital ou mostrando um novo celular fabricado no Brasil, algo do tipo. Então, a frequência dessa divulgação sobre coisas feitas lá fora é enorme comparada com o que se faz no Brasil, e é uma pena, porque não faltam bons exemplos de bons resultados na área da saúde, na área do clima e monitoração do que acontece via satélite na Amazônia, para citar alguns exemplos, em várias áreas da tecnologia. Não, o que interessa hoje é o carro sem motorista que a Google está fazendo nos Estados Unidos. Aí tem uma reportagem por dia. É bom, é ruim? É bom, porque valoriza a ciência. Agora, e a ciência praticada no Brasil? E as inversões feitas? Milhões. E os progressos que os dentistas, por exemplo, mundialmente reconhecidos, fazem. Para não falar na agricultura. Isso é um problema de divulgação e de cultura. Né? Digamos, o subdesenvolvimento, vou dizer, colonialista, né, que ainda prevalece, junto com um certo paternalismo, é muito difícil de arraigar. Isso é uma outra luta, mas é outra dimensão. E aí os sociólogos, psicólogos só das ciências humanas, né, que eu não senti presente aqui, gostaria de ouvir, né, porque eles também são interdisciplinares de nascença, né? Seria importante ver essa manifestação, né? E exportar as discussões que eles têm internamente nos seus grupos para um ambiente como esse. Seria muito bom. Bom, e finalmente, eu acho que eu respondi, né, a questão da pesquisa. Isso. Bom, muito bem. Então, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos, dizer que fica claro pelo debate que a interdisciplinaridade é bem reconhecida, mas ainda nós temos um espaço muito grande na institucionalização desse processo. E eu acho que é por meio de discussões como essa que, eventualmente, nós vamos conseguir avançar e fomos 10 minutos além do que o senhor tinha solicitado. Muito obrigado a todos.
Encerramos, então, a mesa redonda 3. Nossos agradecimentos a todos os professores participantes.